Pois é, olha só, é o que eu estava falando agora há pouco, a senhora que chegou agora, seja bem-vinda, o senhor também, do está do outro lado. Nós não estamos aqui colocando panos quentes aqui, muito menos jogando poeira por debaixo do tapete, para dizer que esta deputada não teve os seus erros. Não é sobre isso. Errou, tem que pagar, fez besteira, falou o que tinha que falar, agiu de desencontro às leis, né, como deputada, né, foi muito além do que ela podia, está tudo certo. Agora, quando entra na esfera do direito adquirido de pessoas como familiares para cancelar X, Y, daquilo que ela provém, das pessoas que provém de direito, como a rede social, é um direito de todo mundo. Agora é o filho, como você bem viu na reportagem. Nós temos mais um vídeo para passar, e aí eu vou deliberar essa demanda, primeiramente para o Samuel, porque hoje eu estou interessado em ouvir muito a voz de Samuel sobre esse caso e sobre as demandas que nós temos no programa hoje. Roda o vídeo. Falar sobre esse assunto. Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli, tá certo? Não botei dinheiro no Pix dela, tá certo? Aliás, deixamos isso claro até no depoimento hoje. Estou aguardando, obviamente, eu acompanhei pela imprensa o caso do Carla Zambelli. Presidente, a pergunta que fizeram sobre o outro procedimento tinha a ver com a invasão do CNJ? A gente não conhece os autos. Bom, e aí tá, mais um vídeo aí, Jair Bolsonaro nega ligação com o Pix de Carla Zambelli. Esse presidente afirma que não tem relação com a deputada e não faz transferência a ela. Enfim, Samuel, seja bem-vindo. Você que é um advogado, uma pessoa que eu tenho muita admiração pessoal, muita estima, muito respeito acima de tudo. Queria muito que você, de forma especial, minuciosamente falasse sobre esse tema que nós começamos desde o primeiro vídeo, sobre a deputada Zambelli, sobre essa notícia agora que foi pega, né, hoje pela manhã, do ministro de colocar sobre os familiares, né, o bloqueio das redes sociais. Eu queria que você falasse para nós o que você acha disso. Boa noite, Carrati, boa noite, telespectadores, participantes, doutor Pastor Josinélio, meu irmão, bispo Paulo Cavalcante, toda a nossa técnica, Françoise, Gesimiel, qualidade impecável, e é muito bacana participar da Rema TV, e a gente descobre, né, vários talentos, né? Viu a desenvoltura do Paulo Cavalcante apresentando, e agora você, Carrati, abrilhantando uma pessoa multifacetada, né, que vem das exatas, da contabilidade, mas tem carisma, parece que é, né, uma pessoa muito treinada há décadas. Espero ver o Josinélio apresentando também, que certamente vai ser um outro talento, e tomara que as outras emissoras não, né, venham retirar vocês aqui uma proposta, né, irrecusável. Parabéns mais uma vez, viu, Carrati? Olha, gente, primeiro vamos deixar claro aqui um ponto, né? Primeiro, a gente tem opinião como pessoa. E outra coisa é a gente tentar buscar, à luz do direito, o que de fato aconteceu. A deputada Zambelli possui capacidade financeira de custear uma defesa técnica necessária para refutar as acusações advindas da Procuradoria-Geral da República, do relatório da nossa briosa Polícia Federal e do Estado juiz, representado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi oportunizada a mesma ampla defesa, o devido processo legal, o contraditório. No entanto, ela foi, né, exaurindo seus recursos na fase de instrução processual penal e recebeu uma pena, né, acima de 10 anos. O que me causa mais estranheza é, no decorrer de toda essa instrução processual penal, é que ainda no ano de 2023, a Polícia Federal solicitou que fosse realizada a apreensão do passaporte da mesma. A Procuradoria-Geral da República concordou e solicitou esse pedido à Suprema Corte. Foi apreendido o passaporte da parlamentar. E aí, em agosto de 2023, essa deputada teve, né, concedido pelo Supremo Tribunal Federal a liberação do seu passaporte. Outrora, se tivesse que ser adotada alguma medida cautelar, que fosse realizada a apreensão do passaporte da mesma. O que a Zambelli fez? Reuniu, né, um quantitativo significativo, né, parece-me que mais de R$300 mil de vaquinha online, via Pix, saiu pela Argentina, pegou um avião, foi aos Estados Unidos
E pelo fato dela ter, né, supostamente, dupla nacionalidade, ou seja, ela é brasileira e italiana, ela tenta buscar asilo no seu país, a qual ela também tem naturalidade. Agora, à luz do direito, qual foi a violação que o Alexandre de Moraes ou qualquer um dos integrantes da Suprema Corte cometeram, à luz do direito? Essas decisões que foram trazidas hoje, a exemplo do bloqueio dos bens e também, consequentemente, das redes sociais de alguns parentes, né, colateral da mesma, são decisões interlocutórias. Aí vem o deputado, ex-deputado, agora senador Marcos Rogério, né, com bravata, com fundo de musical no seu vídeo, tentando abduzir e enganar aqueles nossos irmãos desprovidos de informação. Talvez a debilidade dele na formação acadêmica tenha impossibilitado mesmo de ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil por mais de 15 anos, porque ele presta um desserviço. Ele sabe que a decisão ali dos bloqueios e disponibilidade dos bens é uma decisão interlocutória, ela não é uma decisão definitiva. Você está bem à frente de mim nessa pauta, mas eu queria uma curiosidade, por favor, escutar de você. Então, você admite e afirma que a decisão que foi tomada hoje pelo ministro com os familiares sobre as contas bancárias e sobre as redes sociais é constitucional e está correto. É assim que deve acontecer com aqueles que regem da mesma forma que a deputada ocorreu com a sua condenação. É isso? O lado bom de trazer esse caso da Zambelli, que é a tona de todos, é que esse tipo de sentença, minha gente, não é inédita. Ocorre todos os dias. Inclusive, eu tenho 2 clientes meus nessa semana. Mas é constitucional. É constitucional e tem todo um amparo legal. O Alexandre de Moraes, ele não cria nada da cabeça dele, né? Essas medidas cautelares adversas da prisão é o quê? A pessoa tem a prisão decretada de forma preventiva. E aí, consequentemente, durante a instrução, percebe-se que não vale a pena, porque a pessoa goza do princípio da presunção da inocência. E aí coloca aquelas medidas cautelares elencadas a partir do artigo 300 do Código de Processo Penal, que diz, né, adversa da prisão, que é o quê? As medidas cautelares. Fazer a apreensão do passaporte, que foi uma medida cautelar que foi adotada mesma, que ela não poderia se exaurir da comarca, ou seja, da circunscrição de território nacional. Houve várias violações a qual ela desobedeceu esse preceito. Se a decisão é arbitrária, ilegal, abusiva, numa democracia, dentro desse ordenamento jurídico brasileiro, permite ela refutar ponto a ponto. Agora, dizer... Sim, senhor. Interromper o senhor um pouquinho. Agora, tudo bem, eu entendo até onde o senhor falou, tudo bem. Mas, nesse momento, a questão do filho dela, das redes sociais do filho, que não tem nada a ver com o que ela fez. Ele não estava segurando a arma. Da avó também. Da avó também, que no caso a mãe dela. Essa é a pergunta. O que tem a ver eles com os delitos da deputada? Tá, vamos lá, Paulo, é interessante a pergunta. O filho da deputada Zambelli, ele é menor, incapaz, ele não foi emancipado. Ele tem 17 anos. Quem era o seu curador, né? Seria a mãe dele. A mãe dele está foragida. Né? Foi divulgado agora o próprio CNJ, a qual ela entrou, né, com o hacking lá, decretou... Mas ele está com a avó. Isso, perfeito. Aí a avó dele tem 75 anos. O que o Estatuto do Idoso fala? Que ela é uma pessoa incapaz. Você já viu aquela aposentadoria compulsória? Quando a pessoa chega aos 75 anos, obrigatoriamente ela se aposenta? Qualquer ministro do STF, qualquer cargo de investimento. O problema da Zambelli é que ela não fez essa análise de combinação. Agora, o que causa estranheza, minha gente, é o seguinte, é a situação, pastor Josnélio, da educação financeira. 6 anos e 5 meses de mandato. Salário acima de R$40 mil, fora as verbas indenizatórias que a mesma tem. Eles não terem guardado nem um pé de meia, eu acho que ela não é muito exemplo de ser uma boa, né, liberal capitalista, porque se a gente somar, né, todos esses anos que ela ficou como deputada parlamentar e o rapaz gravar um vídeo, né, em condições de vulnerabilidade social, dizendo que depende agora da aposentadoria da sua avó, anciã, acima de 75 anos. Eu acho um absurdo, eu acho que é até feio um negócio desse aí, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem era deputado era a mãe dele, se foi cassado, está cassado. O que não pode é essa questão de invadir rede social de gente que não tem nada a ver.
É isso que eu acho. Ô Carrati. Vamos só deixar o Samuel terminar a fala dele. 30 segundos, Samuel, para você terminar a sua fala, por favor. Em síntese, minha gente, há amparo legal? Sim. É constitucional? Sim. Houve violação à dignidade da pessoa humana? Não. Agora, se houver, que apresente os elementos comprobatórios no foro adequado. A gente não pode vir aqui fazer uma ilação e dizer que não existe decisão cautelar. Coloque no Google, medida cautelar adversa da prisão. Foi o que foi trazido à tona a todo instante para a Zambelli. No entanto, entretanto, todavia, ela resolveu abandonar o mandato de deputada federal e sair fugitiva pelo nosso país com a irmã argentina. Olha, independente, eu posso estar errado, mas cada um tem um CPF. Por favor, Samuel, ok, não estou querendo colocar aqui né, totalmente contra a sua fala, mas cada um tem o seu CPF. Na minha opinião, humilde opinião, eu acredito que quem deve se responsabilizar criminalmente com a justiça do Brasil, que errou, é a deputada. E isso não pode ser acrescentado aos filhos, aos familiares, como eu falei, aos cachorrinhos da família. Porque se isso virar moda, nós vamos ter que fazer isso dentro do Senado Federal e dentro da Câmara com todo mundo. E aí o Brasil vai parar. Eu queria dar a palavra agora ao Bispo Paulo. Seja muito bem-vindo, Bispo Paulo. Tá? E eu queria ouvir a sua palavra relevante ao nosso debate. Bom, o Josinélio parece pedir uma parte, deixa ele falar um pouquinho. Eu vou pedir para o senhor que fale primeiro, e aí, sim. Rapidinho ele Tá, passa para então ele. vamos lá. Primeiro, aquilo que eu já comecei a conversar, Carrati, com o Samuel, né, no sentido de que eu entendo, né, que a lei tem que ser cumprida, a lei vale para todo mundo, que há uma supervalorização de tudo que ela fez, que há uma super pena, que há um lado que o STF escolheu, porque julgar pessoas velhinhas há 17 anos de cadeia por segurar uma Bíblia dentro do plenário ou por invadir uma sala, como já aconteceu tantas vezes com outros movimentos e não foi dessa forma, e pegar uma baderna daquela lá e chamar aquilo de golpe, gente, não desce isso, mundialmente não desce. É uma vergonha. E está ficando chato, está ficando feio para o mundo, não é só para o Brasil. Só que eles não param, eles não... Né? Derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané e por aí vai. E é um ato de proteção violento. E aí, de repente, tudo bem, Zambelli deu umas bolas fora? Deu. Merecia, de alguma forma, algum tipo de punição? Sim, mas não dessa forma. Agora, daí para espirrar na família dela, daí para tirar redes sociais de filho, daí para atrapalhar a avó, essas coisas, pelo amor de Deus, você não pode fazer, gente. Isso é perseguição, isso é já nazismo, é um negócio mais terrível isso. Não cabe numa democracia que tanto eles falam e que eles estão sendo senhores dela. A outra coisa, Carrati, eu já discordo do menino. Eu sei que o menino está emocionalmente abalado, está com medo, está isso, está aquilo, mas aí já é uma forçação de barra. Ninguém tem nada a ver com os problemas financeiros da família dele. Desde o momento em que a mãe dele perde o cargo, sendo merecido ou não, ele vai perder lá o direito de morar naquela casa lá que é do governo, vai perder o direito. Isso é normal, isso aí não tem como ficar chorando uma coisa dessa, que até é feio, né? Vai trabalhar. Legal. Pastor Josinélio, o senhor vai ser agora o próximo a falar. Seja muito bem-vindo. Pastor Josinélio é um grande camarada do bem, tem a minha admiração. Por favor, seja muito bem-vindo. Quero ouvir a sua voz agora. Boa noite, meu amigo pastor Luiz Carrati, meu amigo Bispo Paulo também, meu amigo Samuel Costa, e também o homem que diz que chegar atrasado ajuda na saúde, né? Que é o Chico Holanda. Boa noite. E boa noite também para você que está em casa. Gente, me perdoe eu não concordar com o Samuel em nada. Não tem amparo para isso, a não ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles que decidiram sozinhos, sem Constituição. Como que você pune alguém pelo crime que o outro cometeu? Cara, isso é um absurdo, Samuel. Ó, Samuel, o crime foi cometido pela Carla Zambelli. Primeiro, é questionável. A questão a própria condenação da Carla Zambelli é por causa da invasão lá do
do sistema da justiça. E aí, aquele processo é que condenou ela a 10 anos de prisão. Com única testemunha, que é o Delgatti, que a própria Polícia Federal disse que ele é mentiroso quanto mais. Nós estamos tratando de um absurdo jurídico. Começa aí. Como é que eu tenho que condenar uma deputada, a segunda mais votada do estado de São Paulo? Uma mulher que tem voto, que tem representação política. Essa mulher é condenada por uma única testemunha que disse sozinho, sem nenhum documento, sem prova nenhuma, que a Carla Zambelli é culpada. Ele diz, e a Polícia Federal diz, esse cara aí é suspeito porque ele é mentiroso quanto mais. Está errado, gente. Outra coisa, a Carla Zambelli ainda está no mandato, Ela viajou para os Estados Unidos, seja como for, ela foi no mandato. Ela recebe um mandado de prisão preventiva do Supremo Tribunal no mandato. Aonde está isso na Constituição? Qual é o amparo legal para eles fazerem isso? Que a Constituição diz que quem está no mandato, primeiro que até o Congresso Nacional tem que se manifestar em relação a um pedido de prisão como esse. Existe o foro privilegiado, né? Exatamente. A gente não pode concordar com isso, Samuel, porque hoje, Samuel, é uma pessoa da direita, tudo bem, mas amanhã pode ser da esquerda e está abrindo precedentes. É um absurdo. Não, Samuel, a gente não pode concordar com o erro. Josinelli, independente de onde está. Você não pode ser tão ideológico dessa forma. Não, tanto é que ela tem foro, que quem julgou ela foi o Supremo Tribunal Federal. A Constituição estabelece isso. Agora vamos lá, na família dela, o que a família está sendo penitenciada? Vai perder o apartamento funcional? E eu vou te dizer mais, não é só a família dela que está sendo penitenciada. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes pediu que a Polícia Federal, o Banco Central, mande relatório de quem fez o Pix para a Carla Zambelli. Mas pra é normal. Qual é o interesse de saber que o Josinelli... Eu não mandei dinheiro para a Carla Zambelli. Mas qual é o interesse? Mas se tu mandar, quer dizer, então, que agora qualquer pessoa que doou para a Carla Zambelli pode ser investigada? O senhor falou da Câmara de se manifestar. A minha pergunta para o senhor é exatamente isso. E essa manifestação, onde está? Na Constituição Federal. Eu digo a manifestação da Câmara Federal. Não, até agora não se manifestou, porque o Supremo já pulou na frente a pedido da Procuradoria, inclusive. Pelo amor de Deus. Eu já acho que o Congresso já está de joelho em relação a tudo que está acontecendo no Brasil. Mas você tem que estar em casa, tem que estar ciente, meu amigo. Porque hoje é assim, prende o vizinho, eu não estou nem aí. Prende o cara na esquina, eu não estou nem aí. Mas um dia a Polícia Federal vai bater na sua porta. Está errado isso aí. A Carla Zambelli comete o crime, suposto crime, por uma testemunha só. Tem que cumprir e a aí pena condena dela. o filho da Carla Zambelli, que é uma menor, não, e condenou, porque se você tirou a rede social do menino, Josinelli, vamos lá, ele foi condenado em quê, que eu não entendi até agora? Se você derrubou a rede social, isso aí não é condenação, não? Isso é condenação, irmão, sim. pelo amor de Deus, você é advogado, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é uma decisão interlocutória. Meu Deus, pelo amor de Deus. É uma decisão definitiva. Baseado em quê? Na decisão do Supremo Tribunal de que o menino... O que ele cometeu de errado, Samuel? Você que está sendo lógico, aí é um absurdo, é você concordar com isso. Eu te garanto, se fosse o Glaube aqui que tivesse feito isso, você estava contra, Samuel. Então nós não podemos concordar. Agora, eu quero voltar atrás aqui, Carreto, encerrar minha parte, a fala do Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, pelo amor de Deus, que fala injusta. A vida inteira, a Carla Zambelli esteve do lado do Bolsonaro. Quando chega no momento desse de dar apoio, diz, eu não tenho nada a ver com a Carla Zambelli. Isso é uma vergonha para a direita do Brasil, principalmente representado pelo líder maior da direita, que é o Bolsonaro. Vai aqui o meu repúdio para essa fala do Bolsonaro. Quero só fazer uma ressalva nessa fala do pastor Josinelli sobre o ex-presidente Bolsonaro. Isso, na minha opinião, né, é algo muito isolado do ex-presidente, né? Desculpa, pastor, mas o senhor colocou direita, ele não representa... essa esfera direita das decisões erradas que o ex-presidente Bolsonaro toma. Ele é um cidadão e responde pelo seu CPF. Essa decisão também acho errada, mas não me representa nessa decisão. Chico Holanda, seja bem-vindo, boa noite. Eu quero ouvir a sua fala sobre esse assunto. Boa noite, Cátia. Parabéns mais uma vez no comando aqui da nave. E o doutor Samuel, doutor, meu amigo aqui, pastor Bispo Paulo, né? E o pastor Josinelli. Juninho Toatec da Rema, minha senhora e meu senhor, que é razão de estar todas as noites aqui, a partir das 21 horas. Bem, eu venho constantemente insistindo, tá? E está aí mais uma das provas que
o Brasil, e isso é normal, deixando por para o ótica, né? presidente Lula, que ele já falou que a liberdade ela não é plena, foi bem claro. O Supremo Tribunal Federal também já confirmou e afirmou em várias decisões que a nossa Constituição Federal também não é plena, é de acordo com a decisão e vontade individual. Estamos vendo essa aberração aí. Além da rede social, foi bloqueada também a conta bancária, tá, da mãe e do filho. Isso é um absurdo. Uma senhora idosa e o filho menor. Muito parecido com aquela ação que a Polícia Federal fez lá em Brasília, na casa onde a de menor, tá? A de menor foi, vamos dizer assim, de maneira covarde, feito na casa dela, no apartamento dela, tá? Todo tipo de interrogação que não era permitido ser feito a uma de menor. Mas esse é o momento que nós estamos vendo nesse país. E aí a gente vê ainda a turma, foi bem o Josinelli, quando o Glauber lá, aquele bandido, que já era para estar preso, era para estar preso, mas ele não vai ser condenado, sabe por quê? Porque faz parte dessa organização maldita que está no país, só por isso. Quem são os integrantes do STF que faz parte aí? São parte, exatamente, dessa quadrilha. Quem são os caras da quadrilha do STF? Você sabe. Eu não sei. Você sabe, não se faça de cara de paisagem que você é. Tu tem medo de responder. Você tem cara de paisagem. De novo, mas te falei que você sabe, essa turma é Dino. Dino é vendedor de sentença? Não, ele é o líder, inclusive. Líder de quê? Do Lula lá no Supremo Tribunal Federal. Ele é criminoso, ele, Flávio Dino? Ele é o líder. Não, mas ele é Flávio, ele é criminoso? Ele é o líder. Ele é criminoso? É o líder. E você, Samuel, não, mas ele para ser cara de paisagem, que ele foi seu professor, lá quando ele foi governador do Maranhão, quantos crimes ele cometeu lá? Agora, quando é para a esquerda, tudo passa a mão em cima. Ele é criminoso, então. Tudo passa a mão em cima. Entendi. Inclusive o teu ex-presidiário, o atual presidente, que fizeram isso com ele. Coisa boa. Vamos falar de Porto Ótica. Não tinha mais aqui. É porque é preciso que fique claro que a Constituição Federal diz que a pena não pode ser estendida para um terceiro. Mas foi a pena que teve, meu amor. Ô, mano, saber. pelo amor de Deus, você derrubar o perfil de uma pessoa, para vocês não é uma... Isso é simples para você. Por favor, tá 30 segundos aí para a gente... Não. A realidade é que, para o Samuel, você bloquear os perfis de uma pessoa, principalmente de um jovem de 17 anos, para ele não é uma pena, não. Para ele isso é normal, isso não é condenação, não. Isso aí para ele é natural. Isso é uma decisão interlocutória, amor. Não, vai ser revertida. Samuel, independente, a pena está sendo estendida para uma pessoa de terceiro. Não faz sentido eu concordar com um absurdo desse, mesmo que eu seja de esquerda. Então vamos contar um absurdo aqui? Não. Vamos contar um absurdo? Vamos lá. Não, um determinado político aqui da nossa cidade, muito famoso, teve o bloqueio de bens dele realizado. E a justiça rondoniense bloqueou as contas dos familiares. Foi legal essa decisão do TJ Rondônia? Sim. Foi? Quem é a pessoa? Fala o nome do cara que foi bloqueado. Não, eu posso falar? Quem é? Não, pode falar. Por mim, não, mas pode falar. Sua. Não, se quiser eu falo, não tem problema não. A família dele todinha foi bloqueada. Aqui. Ó, é o seguinte, o Marcos Rogério... A rede social de um menino de 17 anos e de uma senhorinha de 75 anos, a pena está estendendo a familiares. O Josinélio, ele está falando aqui para comover... Na Constituição Federal. Não, o pastor Josinélio está falando... Artigo 5º da Constituição Federal diz que uma pena não pode ser estendida. Vou passar aqui Carla Zambello comete um crime. Pediu 30 segundos. Eu quero comunicar aqui uma nota de pesar do falecimento do coronel Raulino, esse agora no começo da noite, né? Estava realmente situação bem complicada na UTI, e agora à noite realmente aqui, mandar aqui para a família, todos os amigos, né? Falei confirmado, então? Confirmado, com esse governador agora no finalzinho da tarde, estava ainda lutando, mas agora às 20 horas realmente saiu